longevidade. O que ele quer dizer? Só com o tempo é que o trabalho pode melhorar e tudo mais e tal. É um discurso meio comum de quando o técnico começa a perder, no caso dele. E as informações que você tem, e muita gente tem, é que talvez esse tempo aí já deu e já estão procurando outro, mas só não foi oficializado, é isso? Tirone, eu acho que depende, né? A longevidade depende. A gente sempre fala assim, os exemplos de sucesso de longevidade no futebol brasileiro, ou até em outros lugares, dependem muito de uma resposta rápida. O Mancini veio falando aqui que talvez o destino do Abel fosse outro se ele não tivesse vencido a Libertadores contra o Santos. Então você está falando do cara que está há mais tempo no trabalho, né? O Vojvoda teve resultados rápidos no Fortaleza também. E estava sendo discutido até essa semana passada. Venceu na Sul-Americana e venceu o São Paulo, que é outro exemplo de longevidade. Essa direção do São Paulo, ou o São Paulo, teve recentemente 2 técnicos com tempo e paciência e que não deram o resultado. Fernando Diniz ficou 1 ano e 8 meses, o Rogério Ceni ficou 1 ano e 8 meses, quase completaram 2 temporadas completas. A questão envolvendo o Carpini é que a escolha dele já foi uma escolha, digamos, polêmica. A gente estava falando da inexperiência da escala de arbitragem. É a mesma coisa para um treinador ou para um jogador. Para onde o cara está indo, em qual estágio da carreira ele está, que tipo de desafio ele terá? Essas perguntas, na época da contratação do Carpini, foram feitas? Ou isso foi considerado na balança? Eu acho que não. E nós sabíamos que aqui nós iríamos, assim como um árbitro que está estreando na primeira divisão, conhecer o Carpini no jogo a jogo. Ninguém viu os 20 jogos do Juventude, e era um contexto bem diferente, né? Série B com um campeonato só para disputar, para ter já uma ideia de como era o Carpini treinador. Hoje a gente tem uma ideia de como é o Carpini treinador. É um treinador que não tem um sistema de jogo base que ele repete sempre, faz algumas adaptações, tem uma preferência pelo 4-2-4 com pontas, e que tem muita dificuldade em trocas. Isso foi notado desde o primeiro jogo dele no São Paulo, quando ele estende o jogo do Lucas contra o Santo André, e o Lucas se machuca. O time ganhava, e aquilo lá me chamou a atenção, você vai vendo. Aí não faz as 5 trocas quase nunca, tem a situação até assim, atípica da estreia na Libertadores, quando ele não faz a troca com a terceira contusão, espera o final do primeiro tempo com 8 de acréscimo e toma o gol. Então o Carpini é durante a semana e é outro durante o jogo. E o durante o jogo dele contra o Fortaleza foi muito ruim de novo. Muito ruim. A partir da primeira troca dele, do Galopo por Rames Rodrigues, o time esfarelou, né? A segunda troca foi um desastre e foi imediatamente depois da segunda troca, no posicionamento errado do menino William Gomes, que o Fortaleza abre o placar. E a partir daí virou um bando. Com uma diferença em relação às últimas partidas. O bando no final, depois que o André Silva faz o gol, bonito gol, aliás, bom jogador, só que entrou muito tarde, o bando pareceu resignado. O bando não foi buscar o empate. O bando não tinha força para buscar o empate. O bando de jogadores. Isso para mim foi uma novidade. Porque a gente já viu o time outras vezes contra o Bragantino, vai lá, esforça, se esguela, tenta lá, 35 mil pessoas torcendo. Então. O bando me pareceu resignado. Assim como o Carpini pareceu resignado na entrevista. Mas o que mais mudou depois dessa nova derrota foi o comportamento da torcida. A torcida do estádio, que já hostilizava o Carpini, ela aumentou o decibel, não só chamando o técnico de burro, mas xingando o técnico, mandando ele tomar naquele lugar em uníssono, exceto as organizadas que ainda permaneciam com o Carpini. Terminado o jogo, as organizadas do São Paulo, os líderes da torcida organizada, postam coisas pela saída do treinador. Então a gente falava do tripé que sustenta o treinador, né? Falávamos, né, Márcio, semana passada. Ele ainda tinha organizado, o grupo de jogadores e a direção. Um dos pés aqui caiu completamente, foi embora. Torcida, nenhum torcedor do São Paulo quer a permanência do Carpini.
do organizado ao desorganizado. Isso não é fácil para um técnico ainda mais sem casca, sem os outros dois tripés. Os jogadores já vão com mais dificuldade em manter aquela coisa, inclusive no comportamento pós primeiro gol. Não teve. O Fortaleza, a gente sempre aplaude o Fortaleza. O antijogo do Fortaleza me lembrou um time do Paulista que está para cair. O goleiro caiu umas 6 vezes. Os caras demoraram 50 minutos para bater lateral. E a passividade do time do São Paulo com isso me chamou a atenção. Então, já também não notei, as declarações, também já não notei, não, estamos com o Carpini, mas estamos com o Carpini já tinha dado uma murchada. E aí, o terceiro ponto de sustentação é a direção, que, de fato, já é quase um consenso, não acredita mais que o Carpini possa reverter essa situação. E aí, esse silêncio e tal, o Carpini deu treino hoje pela manhã, lá antes do jogo com o Flamengo, representação do time. O silêncio representa, a gente conhece futebol já, mapeamento de possíveis sucessores. E essa postura da direção do São Paulo, ela já é conhecida da gente, né? Quando tem já um nome claro na manga, o técnico é demitido e o outro é anunciado no mesmo dia. Foi assim com o Crespo e o Rogério Ceni. O Rogério Ceni estava dando treino à noite, né? Quando o Crespo foi comunicado, o Rogério Ceni já estava experimentando o uniforme do São Paulo. Quando o Rogério Ceni foi comunicado, depois de um jogo no Morumbi contra o Puerto Cabello, que ele não seria mais técnico, a passagem para Florianópolis já estava comprada com o Dorival, eles já tinham conversado com o Dorival. Desta vez tem um pouco de diferença, uma única diferença. Você não tem nem Rogério Ceni nem Dorival disponíveis, que eram escolhas óbvias naquele momento. Existe uma dificuldade óbvia, quanto mais passa a temporada óbvia, de encontrar um nome para suceder o Carpini, seja ele brasileiro ou seja estrangeiro. Mas, na prática, se o próximo jogo do São Paulo contra o Flamengo, falava isso pro Massa, fosse no Morumbi ou em vez do Maracanã, o Carpini não dirigiria o time. Porque ele não teria clima nenhum, ele ia entrar no estádio e ia ser xingado. O São Paulo tem agora 3 jogos fora, só casca. Flamengo, Atlético Goianiense meio ferido, depois do que aconteceu, né? E Barcelona em Guayaquil, que é o jogo decisivo do grupo na Libertadores. E Palmeiras. Mas Palmeiras é em casa. Palmeiras volta em casa. Não, o Carpini não vai ser técnico do São Paulo. Eu estou falando a sequência só. Não, sim, mas eu estou dizendo que o fator fora de casa dá à diretoria um mínimo tempo para manejar as coisas. Se fosse o próximo jogo contra qualquer um, se fosse o Fortaleza de novo quarta-feira no Morumbi, o Carpini não estaria no estádio. Então essa é a situação de momento. E como eu continuo comparando com escala de árbitro. Quando você escala errado árbitro, a chance de dar confusão é grande. Quando você escolhe errado um técnico, a chance de você quebrar a cara é grande. O São Paulo escolheu errado. E tem que admitir isso. Escolheu errado. Lá atrás. Não adianta. Porque ir contra o torcedor não é uma coisa que é factível no futebol. E o torcedor, ele começa a sentir que o time não passa nenhuma confiança para a temporada, que ele vai piorando partida a partida, né? E tem uma coisa, talvez tenha acontecido, e a gente presume pelo que mudou o São Paulo nos últimos tempos, o sistema com 3 zagueiros, que funcionou no primeiro tempo, e mais um jogador no meio de campo, que funcionou bem no primeiro tempo contra o Fortaleza, bem mesmo. O fato do São Paulo dominar completamente o jogo. A partir do momento em que ele começa a substituir nos jogos, você não tem mais o controle sobre o treinador, certo? Ali quem toma a decisão é ele, cara. Quem toma a decisão de levantar, você vem aquecer, você sai, vai falando, é ele. Então, a responsabilidade pelas trocas, pelo menos, você fala, tem que dar o respaldo ao treinador. Sim, mas a partir do momento que começa o jogo, o treinador que está fazendo por conta própria, né? E ele não foi bem de novo. E agora, eu acho que é uma questão aí de tempo de chegarem a um nome que seja minimamente razoável para a temporada. E, de novo, na época de Crespo por Rogério e de Rogério por Dorival, era fácil escolher. Nesse momento, não é.
é isso, galera. É questão de tempo mesmo pro Carpini ser demitido do São Paulo. Infelizmente aí não deu certo. A escolha do São Paulo foi errada. Foi um técnico inexperiente aí. E quarta-feira, cara, sei lá. Bora ver o que acontece lá no Maracanã. O Flamengo também não tá jogando isso tudo também. Né? Ontem ganhou daquele jeito, né? O juizão dando uma força aí. Mas bora ver. E bora ver quem o São Paulo vai contratar. Tem quem no mercado? Mano Menezes, Luxemburgo e Filipão. Então, tem esses três aí. Bora ver quem o São Paulo vai arrumar. Treinador estrangeiro agora, pra mim é um perigo. Porque vai dar tempo, ele tem que ter tempo de adaptar e tal. É um perigo. Então, bora ver. Quem o São Paulo vai trocar aí. E realmente é uma situação complicada pro São Paulo. 3 jogos fora de casa aí agora. Flamengo, Atlético Goianiense e Barcelona de Guayaquil. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Todos esquece para o Band Esporte, programa G4 na descrição, valeu? Situação delicada aí do nosso tricolor. Vamos torcer pro melhor aí.